No Brasil e em vários outros países do mundo, é fato que, se uma pessoa tem dinheiro e influência, dificilmente ela irá ficar presa por um crime que cometeu, seja o quão grave for. No entanto, em alguns poucos países do mundo, não importa se você é pobre, rico ou alguém muito influente, se você cometer um crime, você irá pagar. E foi exatamente isso que aconteceu com o Truong My, uma bilionária vietnamita que foi condenada à pena capital pelo crime de fraude financeira. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Truong My, uma bilionária vietnamita que foi condenada à pena capital pelo crime de fraude financeira. Pessoal, duas coisas. A primeira é que esse caso é um pouco diferente dos casos criminais que eu costumo trazer aqui no canal para vocês. Mas como ele é um tanto inusitado e também envolve crime, eu decidi fazer um roteirinho legal aqui e trouxe todas as informações a respeito dele. E assim, eu achei ele interessante e eu acho que vocês também vão gostar. A segunda coisa é sobre o nome da figura central do caso. Eu estou pronunciando Truong. Eu não sei se é isso, tá? Mas se não for e se alguém souber a pronúncia correta, escreve aí nos comentários. Mas no decorrer do vídeo vai ser Truong e é assim que eu vou pronunciar. No mais é isso. Eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para conhecer melhor essa história. E se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Truong My nasceu em 13 de outubro de 1956, na cidade de Ho Chi Minh, também conhecida como Saigon, a cidade mais populosa do Vietnã, com uma população de mais de 9 milhões de habitantes. A família dela é proveniente da China e migraram para o Vietnã na década de 50. Truong começou a trabalhar desde muito nova com a sua mãe. As duas saíam pelas ruas vendendo cosméticos a quem interessasse, e também possuía uma barraca em uma feira para vender esses mesmos produtos. Com o tempo, a família conseguiu juntar um bom dinheiro e em 1986, quando o governo vietnamita lançou o plano de reforma chamado Doi Moi, a família viu aí uma grande oportunidade. Para resumir sobre o que foi o Doi Moi, eu vou tentar dar uma explicação rápida aqui, pois o assunto é bem complexo. O Vietnã é um país comunista e antes da reforma era proibido que pessoas fundassem empresas para prestar serviços, fabricar ou vender alguma coisa. Só era tolerado o que eles chamavam de empresa familiar e a família não poderia contratar ninguém de fora para trabalhar com eles. Tinha que ser tudo em família mesmo, literalmente. Como o Vietnã estava enfrentando uma grande crise com desemprego, fome e miséria se alastrando por todo o país, o governo comunista viu que não tinha outra saída senão deixar que as pessoas pudessem abrir empresas, gerar capital e contratar pessoas para fazer a economia girar. Claro que tudo isso ainda seria controlado pelo governo, e além da fiscalização ser rigorosa, para a pessoa poder abrir a empresa, ela teria que ser avaliada por uma espécie de conselho do governo. De qualquer modo, após a reforma, o Vietnã deu um salto econômico e muitas famílias enriqueceram, e a família de Truong era uma delas. Assim que a reforma foi aprovada, a família de Truong passou pelo conselho do governo e, com as economias que eles haviam guardado nos anos anteriores, começaram a comprar vários terrenos e propriedades em todo o país. A família mergulhou de cabeça no ramo imobiliário e em apenas alguns anos, já na década de 90, eles possuíam um patrimônio na casa dos centenas de milhões de dólares. Eles enriqueceram tão rápido porque, quando compraram vários terrenos e propriedades, inúmeros empresários estrangeiros, muitos da China, Europa e Estados Unidos, compraram deles essas mesmas propriedades por um valor bem maior do que eles haviam comprado. Como o Vietnã meio que tinha abraçado o capitalismo e aberto as portas para investimentos do exterior, muitos estrangeiros viram no país uma enorme oportunidade e passaram a comprar propriedades dos vietnamitas. A família de Truong se beneficiou muito disso e se tornou uma das famílias mais ricas do país. Além disso, a família tinha ligação com inúmeros políticos com os mais variados graus de poder, algo que os ajudou muito em seus negócios. Sim, isso é corrupção. E esse é um problema que o Vietnã, assim como a maioria dos países do terceiro mundo, enfrentam. Foi assim
quando o Vietnã aprovou a reforma Doi Moi, muito dinheiro começou a circular no país, fosse por investimentos internos ou externos. Os políticos, vendo isso, quiseram uma fatia do bolo e começaram a fechar acordos com as pessoas que pagassem mais, e a família de Truong pagou muito bem. Hoje, o Vietnã combate a prática de corrupção com penas bem severas, e é algo que vamos ver mais para frente nesse vídeo. Na família, Truong era a que mais se destacava, fosse por sua visão ampla ou fosse por sua ambição que acabou se transformando em ganância. No ano de 1992, ela conheceu um investidor de Hong Kong chamado Eric Chu Nap-Kee, com quem acabou se casando e tendo 2 filhas. Nessa mesma época, Truong se tornou a presidente do conselho da grande empresa fundada por sua família, a Van Thien Phat. Essa empresa, além de ser focada no ramo imobiliário, tendo diversos edifícios residenciais de luxo, escritórios, hotéis e shopping centers, também é focada em serviços financeiros. Hoje, a empresa está ligada a algumas das propriedades mais valiosas do centro de Ho Chi Minh, incluindo o resplandecente Times Square Saigon, de 39 andares, o Windsor Plaza Hotel, de 5 estrelas, o edifício de escritórios Capital Place, de 37 andares, e o Hotel Sherwood Residence, de 5 estrelas. Esse último foi a moradia de Truong por muitos anos. No ano de 2011, Truong obteve a permissão do governo para fundir 3 bancos pequenos em um único banco que se tornou um dos maiores bancos do Vietnã, o Banco Comercial de Saigon. Como ela era muito influente e foi uma das idealizadoras da fusão desses bancos, ela ficou no controle do Banco Comercial de Saigon por 10 anos, de 2012 a 2022. A essa altura, a fortuna de Truong e sua família era tão grande que só de rendimento no banco, sem eles fazerem nada, era mais de 10 milhões de dólares por mês. Isso mesmo, só por eles respirarem, por existirem, o dinheiro deles rendia mais de 10 milhões de dólares mensais, mais de 50 milhões de reais se convertidos no câmbio atual. Vocês devem estar pensando, nossa, 1% desse valor para mim já estava ótimo, já resolvia a minha vida. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas do mundo viveriam muito bem só com 1% dessa fortuna e ainda seriam muito gratas. Mas Truong não. Apesar de toda a fortuna que já tinha, que era mais que o suficiente para que ela pudesse dar uma vida de luxo até a 10ª geração dela, ela queria mais. Lembram quando eu disse que, da família, Truong era a que mais se destacava, que além de sua visão ampla, ela também se destacava por sua ambição, que acabou se tornando ganância? Pois então, foi justamente essa ganância dela que selou seu destino. Para começar, as leis do Vietnã não permitem que uma única pessoa tenha mais de 5% das ações de qualquer banco no país. Eu não sei exatamente o porquê dessa lei, mas suponho que é para impedir que uma pessoa tenha muito poder sobre um banco, já que um banco é uma instituição financeira que exerce muita influência na sociedade e, consequentemente, na vida das pessoas. Sendo assim, mesmo que tenha sido uma das idealizadoras da fusão dos 3 pequenos bancos e uma das fundadoras do Banco Comercial de Saigon, Truong My Lan não poderia ter mais que 5% das ações desse banco. Mas a mulher é esperta e deu um jeito de burlar a lei. Primeiro, ela criou centenas de empresas de fachadas em nomes de laranjas. Depois, como ela ficava no controle máximo do Banco Comercial de Saigon, no caso ela era uma espécie de presidente, ela nomeou um monte de pessoas da confiança dela para cargos altos na instituição. Isso, de acordo com as autoridades, deu a Truong mais de 90% do controle acionista do banco, e ela só poderia ter 5%, como eu já mencionei. Na sequência, a mulher dava ordens para as mesmas pessoas que ela deu cargos no banco e que eram de sua confiança, para que elas aprovassem empréstimos que eram pedidos para as empresas de fachada dela. Aí, como a empresa dela era de fachada e estava no nome de um laranja, a empresa simplesmente fechava as portas e não pagava o empréstimo. Assim, ela ficava com todo o dinheiro para ela e repassava uma parte para os seus associados que a ajudaram no esquema. Os valores que ela conseguiu subtrair do banco com esse esquema são absurdos. Só para vocês terem uma noção, os empréstimos destinados à empresa de fachada dela correspondiam a 93% de todos os empréstimos do banco.
De acordo com os promotores, durante um período de 3 anos, a partir de fevereiro de 2019, ela ordenou ao seu motorista particular que ele sacasse 108 trilhões de dongs vietnamitas, que são mais de 4 bilhões de dólares, que convertidos no câmbio atual é mais de 20 bilhões de reais. Esse valor é maior do que o PIB anual de alguns estados brasileiros. Todo esse dinheiro sacado pelo motorista particular foi guardado em espécie no porão de uma das mansões dela. Eu também lembrei dele. Essa quantidade de dinheiro, mesmo que fosse todo em notas do valor mais alto da moeda do Vietnã, pesaria 2 toneladas. Bom, é claro que isso não iria durar para sempre e a casa dela acabou caindo. Truong My foi presa em 6 de outubro de 2022, após anos de investigação por parte das autoridades. Ela foi acusada por diversos crimes financeiros e, além dela, várias outras pessoas também foram presas. Segundo as autoridades, o número de pessoas envolvidas no esquema chega a quase 100 e inclui o marido de Truong e uma sobrinha dela. Ainda, segundo as autoridades, ao todo, a mulher, juntamente com seus comparsas, conseguiram desviar mais de 12 bilhões de dólares. O crime financeiro de Truong My repercutiu muito no Vietnã e causou grande indignação na população local. Muitos disseram que o país é um dos mais desiguais do mundo, e enquanto uma grande parte da população não tem moradia ou até mesmo o que comer, Truong, que já era bilionária, montou todo um esquema criminoso para aumentar ainda mais a sua fortuna. Em 5 de março de 2024, se deu início ao julgamento de Truong My no Tribunal Popular da cidade de Ho Chi Minh. Truong foi considerada culpada de diversos crimes, tais como fraude, peculato, suborno e conspiração para ganho financeiro. No dia 11 de abril de 2024, saiu a sua sentença. Truong My, com então 67 anos, foi condenada à pena capital por injeção letal. Os demais envolvidos no esquema pegaram penas que variam entre 3 anos e prisão perpétua. O marido de Truong e sua sobrinha foram condenados a 9 e 17 anos de prisão, respectivamente. Esse é considerado um dos maiores escândalos de corrupção de todo o Sudeste Asiático. Especialistas afirmam que a pena severa dada a todos envolvidos no esquema pela menor participação que fosse é uma clara mensagem do governo do Vietnã no combate à corrupção. Ainda não se sabe quando será a data de execução de Truong My. Durante o seu julgamento, é visível a sua aparência abatida e desarrumada, algo que contrasta fortemente com as fotos publicitárias glamourosas que as pessoas viram dela no passado. Esse é o resultado claro de como a ganância pode destruir uma pessoa. Bom, pessoal, então é isso. Fala aí pra mim nos comentários o que vocês acharam desse caso mais diferenciado, né? Diferente dos outros casos que eu trago aqui. Se vocês gostaram desse caso, eu vou trazer outros assim, que não seja muito caso criminal, mas que tenham envolvimento sobre crime, entre outras coisas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.